O ciclo, toda mina, a mina é um ativo, toda mina, gente, tem isso que a gente chama o ciclo de vida da mina. Os projetos de mineração já nascem no conceito de ciclo de vida. Tem que nascer, final de vida tem que fechar. Esse é o ciclo de vida. Então, para nascer uma mina, tem que pesquisar. Porque mineração tem muito valor agregado. Porque não é fácil achar. Muitas vezes, então, aqui a geologia fortemente aqui, ó. Existem vários métodos, né? Os geólogos são os profissionais que fazem aquela etapa ali do ciclo da pesquisa. Você vai encontrar uma anomalia ou um alvo. Aquilo pode ser ou não um depósito, ou pode virar ou não uma mina. E aí entra o que a gente chama de exploração, que é um detalhamento do seu alvo, do seu corpo de minério. Então ali você inverte muitas vezes em sondagem, principal meta sondagem, onde você tem que conhecer o seu corpo em profundidade. Aí você tem que fazer uma malha, sondar, coletar todos os dados. E aqui ó, entra muito forte a geoestatística, porque tem que minimizar os erros em massa e teores para virar projeto, porque depois você vai colocar muita grana no projeto. Outra característica de mineração, gente, é muito investimento. Então essa etapa aqui ela é fundamental, você reduzir os erros, aumentar o conhecimento para você fazer o projeto. Então entra muito aqui a geoestatística. Depois, como vira uma mina, né? Econômico, técnico-econômico, tecnológico, técnico-econômico. Se tiver quantidade e qualidade, aquele alvo. Por isso que quem tem mina, as mineradoras, tem muito valor. Porque não é um negócio, talvez o que mais vale, o maior valor numa mineração toda, na cadeia toda, qual é o ativo que vale mais? A mina. Porque é ele que dá todo. Então tem que ser muito bem feito isso, existem os profissionais para fazer isso. Depois você entra, planeja, constrói, opera. Meio ambiente está separado aqui, gente, mas meio ambiente segue tudo, tá? Hoje o meio ambiente está seguindo a exploração. Todas essas atividades têm que ser feitas nos padrões e nos controles, tem que mitigar impacto, tem que controlar impacto. Então, o meio ambiente, todas as etapas. Fechamento e uso futuro. Hoje, um projeto de mineração, o fechamento já é obrigatório. Você tem que fazer o projeto e já fazer o projeto fechar. E apresentar para os órgãos, você sabe disso, né? Então, para a ANM, no licenciamento, como é que vai fechar. Então, já na fase de planejamento, você vai falar do fechamento. O que é o fechamento, gente? Palavra simples, tá? É incorporar, você operou, né? Você já vai chegar na exaustão da sua mina, você tem que incorporar aquilo ao meio ambiente, de forma sustentável, de preferência que nem monitore mais, né? Senão você vai ter que ficar lá com gente lá monitorando. Você incorpora, faz todos os controles, retaludar, revegetar, cuidar da qualidade da água, que aquela água seja de qualidade para o meio ambiente, para pessoas, então faz o fechamento. Uso futuro é o que o Brasil está tentando mais fazer agora, uso futuro. O uso futuro vai além de fechar, tá, gente? E, por exemplo, a Europa tem muito exemplo de uso futuro, os Estados Unidos tem muito. E o Brasil, que vai começar a fechar as minas, que o Brasil ainda. O uso futuro é o seguinte: além de fechar, incorporar o meio ambiente, você vai dar um uso socioeconômico para aquela mina. Para aquele local foi uma mina. Como é que faz isso, Jorge? Primeiro você tem que fechar direito, né? Senão você não vai dar uso futuro. Eu posso transformar, por exemplo, tem exemplo aqui da Vale em Águas Claras, condomínio. Acho que é um exemplo lá que ao fazer um condomínio, faz um condomínio. Ali eu vou lotear, tá tudo. Eu vou transformar aqui num lago e a comunidade vai criar peixe. Um exemplo, tá? Existem vários exemplos no futuro. O uso futuro é mais complexo. Só que o uso futuro, gente, tem uma coisa muito interessante no uso futuro. O que tem que ser feito? A reputação. Se o Brasil começar a ter bons exemplos de uso futuro, a sociedade enxerga diferente. Por que a sociedade veio aqui, operou, lavrou, deu emprego, deu renda, e agora ainda tem um uso econômico futuro daquela área. Olha só a reputação. Então, as mineradoras estão atrás de uso futuro, muito
em questão de melhorar a própria reputação do setor. Então tem muita gente já trabalhando em uso futuro. Vocês, inclusive, podem entrar na mineradora e ir para uma área de uso futuro. Você vai estar lá numa equipe que vai estar olhando o uso futuro de uma mina que vai exaurir, que vai encerrar o minério. Então esse é o ciclo. Entendendo o ciclo, nós vamos falar um pouquinho da cadeia, tá? Nós temos a exploração, as operações das minas e das plantas. A mineração atende, gente, a metalurgia. Quem que é a cadeia, né? Metalurgia. Aí tem vários tipos, metalurgia do níquel, se for minério de ferro, é aço. A siderurgia, né? A siderurgia. Então, para cada tipo de bem mineral, a metalurgia vai pegar aquele minério que foi concentrado e vai transformar em um metal. E ali para frente, você vai transformar em produtos. Então, vai ter logística, vai ter cliente final. Então, por isso que fala, gente, que tudo depende da mineração. Só que existe uma distância da mina para o chip do celular. Existe uma distância, a sociedade não enxerga diretamente. Mas o chip do celular veio da mina. Então tudo, é muito difícil você não achar agricultura, né? Fertilizante. Então por isso que fala que não tem como. Desenvolvimento depende da mineração. A mineração tem que ser feita bem feita. É que eu vou passar aqui o recado para você. Tem que ser feito seguindo os melhores padrões que existem, né? E sempre olhando melhorias. É isso que acontece. E aí, se a gente for dar um zoom na cadeia, aqui na mina, né, existem vários processos. Geologia de mina, sondagem, você tem que fazer a britagem, a moagem, tem que reduzir, tem que fazer cominuição. Tem que tirar a mina, então os processos, tudo por equipamento, tá? Aqui tem as plantas, né? Depois você pega aqui, você alimenta isso na planta. Então, britagem primária. Aqui na mina tem perfuração, detonação, carga, transporte. Depois você joga na planta, tem as britagens, a moagem, flotação. Depois que entra na siderurgia, ou na metalurgia. Tem muita gente que chama de smelter também. Cobre, por exemplo, smelter de cobre, né? Então você entra aqui, depois, outra coisa que vocês vão ver aqui. Tudo hoje tem controle. Transformação digital, controle. E otimização. A cadeia ela já está toda na transformação digital, ela é toda monitorada do sistema. E aí tem tudo um trabalho aqui feito, inclusive, por muitas profissionais no controle. Depois vai fazer a parte final de venda. Você vai vender seu produto, vai fazer a logística do seu produto. Operacionalmente falando, a cadeia é essa. Aqui eu vou falar operacionalmente, né? Mina, o que tem na mina? Geologia, sondagem, planejamento de lavra, operações de mina, carga e transporte, perfuração, detonação e infraestrutura de mina. Então, vocês podem escolher, cara, eu quero ser engenheiro para trabalhar na geologia da mina. Eu posso ser um engenheiro que eu quero trabalhar com drill and blast. Engenheiro você trabalha com carga e transporte. Geralmente os engenheiros vão entrando ali naquelas fases de processo. Tem gente que gosta de trabalhar na planta. O engenheiro metalúrgico trabalha muito na planta, por exemplo. Aqui é muito engenheiro de minas, né? E o geólogo aqui já entra o engenheiro metalúrgico, produção, engenharia de produção entra fortemente. Também está entrando, já entra a engenharia, meio ambiente. Na planta tem britagem, moagem, peneiramento, deslamagem, concentração. O minério precisa... Lavra na mina aqui com minério de ferro 40, tem que sair lá para vender a 65. Tem que concentrar. A planta que concentra. Cobre entra com 1 e sai com 30. Concentrado de cobre, sai com 30. Quem faz de 30 para 9,999 é o smelter. Então você vê que tem a cadeia da mineração. Né? Depende. Depois tem disposição. Por que eu separei disposição do rejeito? Vocês acham que o gargalo da mineração está onde hoje, gente? Onde está o gargalo? Vou olhar aqui, Minas Gerais. Onde está o gargalo de aumentar a produção de Minas Gerais? Vou falar minério de ferro. Oi? Aqui, ó. Rejeito. Rejeito, realmente, com todas as mudanças, virou gargalo de cadeia produtiva. Antigamente não, você olhava aqui, mas hoje é gargalo. Então, as barragens, muito difícil licenciar barragem. Estão entrando aí muito empilhamento a seco, né? Outros processos, você filtra, empilha a seco, eu vou falar um pouco aqui. E até disposições em cabas. Exauriu a cava, usa a cava. Então aqui virou gargalo de muitas produções, de muitos novos projetos. Então tem um foco muito grande sendo feito aqui, inclusive na economia circular. Aproveita, por que não aproveitar? Então tem muita pesquisa aqui, gente, feita no aproveitamento. Pegar aquilo que era um rejeito e transformar num coproduto. Que aí você não vai precisar nem de
estocar, ou senão vai reduzir as quantidades necessárias de estoque. Logística. Mineração geralmente não vive sem a logística. E aqui tem 3 básicas: ferrovia, mineroduto e rodovia. Eu trabalhei com ferrovia, não diretamente, mas na Vale na ferrovia, né? A Samarco, Anglo América, baseado em mineroduto, é outro processo. E tem aqui rodoviária, aqui próximo de Belo Horizonte, nossa região tem muito transporte rodoviário, principalmente de minério de ferro. Então são esses 3 logísticas. Se você achar uma mina de minério de ferro, dependendo do local, se não tiver logística, inviabiliza. Porque são grandes volumes, né? Então, mas eu tenho um minério lá, mas não tem logística. Como que eu tiro? Então a logística acaba sendo um item muito importante, principalmente nessas operações de grandes volumes, que é a minério de ferro principalmente, né? Então tem essa... E o porto? Empresas que fazem fornecimento nacional, não é a cadeia toda, mas empresas que exportam, você tem todas as operações do porto. Empilha, recupera, embarca e o controle de qualidade, porque o controle de qualidade do porto é muito forte, porque é o produto que você vai entregar para o seu cliente. Você não pode ter erro ali nas qualidades final. Então existe todo também um time. Então essa é a cadeia, tá? Por que é difícil planejar a cadeia, tá, gente? Vou passar rapidamente aqui. O planejamento dessa cadeia é muito difícil. Por quê? Conhecimento geológico. Nós estamos mexendo com a natureza. Então, se você não tiver um bom conhecimento geológico, você vai ter problema no planejamento. Cadeia produtiva longa. Começa em Minas Gerais, passa por outro estado, 50 cidades. Então, a cadeia é longa. Produz na mina num dia, chega no porto depois de 4 dias. Se você fazer o tracking, né, como disse o dessa produção, não é fácil. Hoje tem muita tecnologia para isso. Incerteza de mercado. Alguém falou aqui no café, né, pô, vai cair o preço do minério de ferro. Cíclico. Pode pegar aí o gráfico. Eu tenho 35 anos, né? Eu só vou dar uma notícia boa aqui, tá? Dos meus 35 anos. Os ciclos de alta são mais longos do que os ciclos de baixa. Quando entra num ciclo de baixa aí, 3 anos, 4 anos, o ciclo de alta costuma ser mais longo. Mas é cíclico. Por isso que as mineradoras trabalham no custo. Quer reduzir o custo, tal do C1 aí, o custo de produção, né? Trabalha muito em cima disso. Visão de curto prazo, não pode ter. É diferente do negócio que você, cara, não quero ganhar o dinheiro aqui no mês, no ano. Não. Mineração é visão de médio e longo. Se você injeta no seu planejamento da mineração só visão de curto prazo, vai ter problema. Eu vou lavar só os mais ricos. Eu vou deixar o estéril, vai ter problema. Então o planejamento tem que ter muita visão médio e longo prazo. Não pode se basear na visão de curto prazo. Mudanças climáticas, eu vou falar, já trabalho com a natureza. As mudanças, esses eventos críticos fortes, né? Muita chuva, muita seca, e isso já está sendo risco da mineração. E confiabilidade dos ativos, manutenção. Você trabalha, são os ativos grandes, né? Britador grande. A confiabilidade da engenharia de manutenção. Se você planeja, né, e tem baixa confiabilidade, seu plano você não consegue cumprir seu plano devido à manutenção. Então envolve inclusive várias engenharias aqui, né? Muitas engenharias. E aqui, só para falar sobre planejamento, esse gráfico só para fazer sobre planejamento estratégico em mineração. É um gráfico super simples, mas dá um recado muito bom. Nesse eixo aqui, ó, do X, se é a mineradora que produz um produto só, ou a mineradora que produz vários produtos. Nesse eixo aqui, se é só uma mina, se é uma mina só num país, ou se não, 2, 3 minas num país só, isso é global, multiminas global. O planejamento estratégico, a gente aumenta nesse sentido. Quanto mais produtos, quanto mais países se operar, mais difícil fazer o planejamento. Múltiplos direitos minerários, extensiva escala de operação, múltiplos produtos, vários países com essas zonas geopolíticas, né, geopolíticas diferentes, cada país com a sua legislação ambiental. Então, uma empresa que opera só no Brasil com a mina, tem um grau de dificuldade. Se você passa para multinacional, vamos falar BHP, trabalha com minério de ferro, com cobre, Anglo América, diamante, trabalha na África, é muito difícil fazer planejamento estratégico. São times preparados para poder ter, é mais complexo. E aqui é uma forma que a mineração planeja. A mineração planeja dessa forma, tá, gente? Aqui está a cadeia, mina, usina, rejeitos, logística, estocagem, até cliente e mercado. Chama longo prazo,
médio e curto prazo. Você vai chegar na mineradora, planejamento a longo prazo, planejamento a curto prazo. É dessa forma que planeja. Planejamento estratégico, planejamento integrado do negócio, desenvolvimento de inovação, tudo visão de longo prazo. Você jogar uma inovação, um P&D, isso não é tão longo prazo. Geralmente aqui de 3 anos para cima já é longo prazo. Depois você desdobra, né? Aí você, de 1 ano para baixo já é curto prazo. Você já planeja a sua venda. Eu vou vender tantos navios, tantas toneladas, eu tenho que produzir. E aí, programação de operações de venda. E a produção em si, que está aqui a torre, sala de controles, né, que estão lá nas operações, sequenciamento da produção, a mineração está criando esse negócio que chama COI. Aquela cadeia que é longa, planeja a produção no Centro de Operações Integrado. Vocês podem pesquisar aí COI lá no Google. Surgiu na Austrália. A Austrália planeja e monitora as operações lá a mais de 1.000 quilômetros do centro de operação dela. Então, eu fui em Santiago, a BHP, mais de 1.000 quilômetros do centro de operação em Santiago, monitorando produção, só que trabalha no curto prazo. Ou seja, 3 meses para baixo, dia, turno, hora, sala de controle centralizado. Isso por que aconteceu? Tecnologia 4.0, transformação digital. Você pegar 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha condição. Depois da virada do milênio, 2010 para cá. Então hoje tem essa condição de você fazer o planejamento de produção dessa cadeia de forma integrada nesses centros de operações. O petróleo usa muito centro de operação, operações de... Hoje, muita área de segurança, né? Prefeituras têm, né? O centro de... Hoje, as partes de área de geotecnia, construídos centros que monitora, né? Que aqui você monitora equipamentos e opera. E aqui, gente, basicamente, aqui eu vou falar um pouquinho de sistema de controle. Não sei se você conhece a hierarquia aqui, né? Todos os equipamentos que estão trabalhando na cadeia, eles são monitorados. Então, você começa na base, a hierarquia da base, sensores, sinais, PLC. Depois tem uma camada aqui, que chama gerenciamento de planta, né? MES, PINS, LIMS, é um gerenciamento de laboratório. Tudo precisa de análise química. Então, alguma coisa sobre para o RP, que é o Sistema de Planejamento dos Recursos da Empresa, SAP. Alguma coisa sobre. Então, essa é a hierarquia máxima aqui. BI, IA, então, tudo sendo conectado. Esse MES é uma camada, chama camada integradora. Busca os dados para poder outro sistema enxergar e ler. Então, BI, IA, tem muita informação na mineração. Por isso que está fazendo Data Analytics, IA, Big Data. E outra coisa, com a transformação digital, o profissional já não trabalha mais sozinho, tá, gente? Isso é importante se vocês entenderem. Vocês vão trabalhar equipe multidisciplinar. E aí começa a exigir outras habilidades. Porque o negócio tem tanta informação, aí a equipe, você vai entrar na mineradora, você vai pertencer a uma equipe multidisciplinar. Pode ser que lá tenha um geólogo, um engenheiro de minas, um cientista de dados, um engenheiro ambiental, multidisciplinar. E aí começa a exigir não só habilidades técnicas. A habilidade técnica tem que ter, mas começa a trabalho em grupo, né? Flexibilidade, colaboração. E começa a exigir dos profissionais outras habilidades que assim não se aprende muito na cadeira da escola, né? Porque não é o objetivo esse também, o objetivo é ensinar o técnico, né? Mas aí começa a exigir devido a isso aqui, tá? Muita informação disponível. E aqui dando um exemplo não exaustivo, né? De mina a porto, gente. É sistema para todo lado. Então tem sistema, né? Aqui na base, por exemplo, vamos ver aqui, ó, PINS. Todo supervisor da planta, está lá pegando dado, informação, quebrou, a temperatura subiu. Aí alguns sobe aqui para o MES, camada integrador, começa a ter relatório, né, KPIs, os indicadores. Mina, né, planejamento de mina, por exemplo, tem um monte de software de planejamento de mina. Vários tipos de software de planejamento para você desenhar a sua mina. E existe aqui, alguns sobe lá para a última hierarquia, que é o SAP, que é o ERP, né, que chama, planeja os recursos da empresa. A parte de suprimento, a parte dos produtos, né? Qualidade, o que você vendeu, começa a ter um controle lá em cima. Existem vários sistemas, tá? Sistema de, aqui é o Centro de Monitoramento Geotécnico, já aparece aqui, ó. Aqui dentro tem um monte de
Você sabe, né? Tem um monte de coisa aqui de tecnologia aqui dentro. Você abrir isso aqui, ó, tem muita tecnologia aqui dentro. Fazendo água. Então, assim, a cadeia está bastante sendo monitorada. Vamos para o primeiro break de perguntas. Quem tiver no YouTube pode perguntar e quem tiver aqui. Essa primeira parte, gente, vamos lá. O que vocês... Alguém quer perguntar alguma coisa específica? Dúvida nenhuma? Boa noite. Meu nome é Matheus Mota, eu estou no quarto período de engenharia de minas aqui no UFOP. Quarto período? Quarto período, né? E minha pergunta seria sobre a cadeia produtiva na parte de deposição de rejeitos. Mais especificamente, como o senhor citou aí brevemente, na recuperação mineral nesses rejeitos. E vemos que, por ser uma pesquisa mais recente, pela necessidade urgente, né, após esses grandes acidentes que ocorreram recentemente, de dar um destino melhor a esse rejeito e aproveitar melhor ele. Eu gostaria de saber se existem algumas técnicas recentes ou já antigas para aproveitar esses minerais presentes ali no rejeito, e se o senhor poderia falar brevemente sobre eles ou se é algo de confidencialidade, porque é algo recente demais. Eu vou até passar aqui, nós vamos falar do rejeito, tá? Talvez muitas respostas vão estar aqui nos próximos slides. Então, o que aconteceu com o rejeito? Né? Nós tivemos 2 grandes acidentes, 2015 e 2019. Houve muita mudança da legislação brasileira. Hoje é muito difícil. Um tipo de barragem foi proibido, barragem desamontante, foi os 2 tipos de barragem. E hoje na legislação, para você ter os outros métodos que podem ainda, são permitidos, mas primeiro você tem que quase provar que você não consegue ou mudar o método, que aí eu vou mostrar aqui que existe uma linha de mudança do método, que aí chama dry stack, ou empilhamento a seco. Você joga mais uma etapa no seu processo produtivo lá na planta, que é uma filtragem, tira a água o máximo possível e empilha a seco. Só que isso não reduz o volume. E existe eu vou dar vários exemplos aqui de utilização do seu rejeito. Porque o seu rejeito, você vai ver que vai ter lá no minério um mineral que tem valor econômico. Cobre. Minério de ferro, vai ter valor econômico. Vão ter vários lá que não vão ter. E isso são rejeitos. Por exemplo, a Vale produz areia do rejeito lá em Brucutu. Então ela pegou, desenvolveu, sai lá no processo produtivo, vocês vão ver, e ela desenvolveu uma cadeia de produção e logística de areia. Criou uma empresa. Então o que o pessoal, as mineradoras estão buscando hoje? Muitas startups, muitos laboratórios para desenvolver solução técnica, econômica, para pegar esses elementos que estão no rejeito e transformar em coproduto. Agora tem vários exemplos. Eu vou mostrar aqui vários exemplos. Pode ser que quem for trabalhar aqui na mineração, alguns profissionais vão para essa área. De fazer P&D, ou buscar startup, né? Fazer parceria com startup, para desenvolver. E aí depende de inovação, gente. Aí está colada a inovação. Então isso tudo que a gente está falando aqui não é fácil fazer. Depende de inovação e tecnologia. Então eu vou mostrar vários exemplos. Você quer fazer pergunta? Quero. Sou Leonardo, sou da fiscalização aqui no CREA. Uhum. Né? Então já passei em várias mineradoras aqui da região. E eu tive a oportunidade de ver os rejeitos sendo expostos a ser montante, né? Uhum. E também... Montante não, que agora é montante, não, é jusante. Não. Jusante, né? Jusante. Agora que estão operando é só jusante, né? Não, mas antes também era montante, né? Antigamente fazia montante. Isso. Foi proibido depois, né? Legislação depois. E agora tem a mineração a seco, né? Mineração a seco é outro caminho, tá, gente? Fazer mineração a seco. Eu vou mostrar aqui alguma coisa de busca da mineração a seco. Assim como se eu não estou enganado, eles passam minério, o rejeito, num filtro e tipo toda a água dele. Essa já seria tipo uma filtragem nesse caso.
Isso, aí ele tira a água e sobra torta, né? Esse é o dry stack. Dry stack. Dry stack, pega o rejeito, eu vou mostrar aqui, pega o rejeito, filtra, abaixa a umidade, faz todo o processo lá de compactação. Vira uma pilha seca como uma pilha de estéreo. Mistura inclusive até com estéreo também e faz. Isso é o rejeito, o dry stack, é o empilhar rejeito a seco para não fazer uma barragem. Agora existe o que ele perguntou, que é os estudos de pegar, em vez de empilhar isso, buscar econômicos. Que aí são os estudos que estão desenvolvendo. Você reduz a quantidade de rejeito. Aí que minha dúvida agora. Então, peguei o rejeito, peguei a torta, tirei a água e empilhei lá. O que impede depois desse rejeito ficar úmido de novo? Aí tentou até o brado aqui que já mas uma pilha de dry stack, gente, ela tem todo um padrão de construção. Então, você vai ver que é totalmente diferente de uma pilha de estéreo. Você tem que fazer compactação, camadas pequenas e compactar. Grau de compactação aí, eu não sei o número, mas você pode falar aí, a compactação é altíssima. Isso que vai compactar para não permitir a entrada de água. E drenagem da pilha, tem um projeto para isso, né? E às vezes estão fazendo a parte final, está colocando estéreo. Na hora que vai fechar a pilha, você coloca estéreo. Então existe um processo, e o processo construtivo ele é muito delicado. Por isso que muitas vezes quem está fazendo essa transição está tendo gargalo na planta. Porque principalmente no período de chuva. O cara tem que obedecer, o cara tem que compactar, mas está chovendo e não está compactando. Aí não pode produzir. Isso acontece. Talvez a maior dificuldade de dry stack, principalmente quando você coloca lama para dentro, é operar em período de chuva. Por você fazer os graus, aí vira gargalo a sua planta. Isso talvez é o maior desafio das empresas. Operar dry stack no período de chuva, principalmente quem está injetando lama na mistura com arenoso. Com arenoso, a Samarco só voltou filtrando arenoso, né? O arenoso ela é mais tranquilo. Com areia, né? Você filtra. Quando você coloca lama, que fica mais complexo. Aquela água diferente, aquela água que é retirada no meio da filtragem é diferente da água depois com a água da chuva? Depende, cara. Tudo depende. Assim, depende do tipo de minério que você está utilizando. E, assim, toda água do processo, ela tem como você tratar, entendeu? Só que, assim, de qualquer forma, esse é um desafio que eu diria que a gente está até compreendendo ele melhor agora, porque o empilhamento drenado ele não é igual a um aterro, porque não é solo. Né? Então, assim, você está utilizando rejeito. E rejeito é um material que você habilitou na usina. Então, assim, não necessariamente os comportamentos são iguais quando você dimensiona uma barragem, que você usa o melhor material que você encontra na natureza para você montar a barragem. Então, assim, essa questão da água ela varia muito em questão do processo que é aplicado para gerar o minério. Uma fração de ferro boa, mas hoje também a filtragem tem uma vantagem, porque você recircular. Exatamente. Você já tira ali a água e recircula no seu processo. Tem uma vantagem de redução do consumo de água, você consegue aproveitar a água. Tem algumas vantagens. Então os rejeitos